Esses somos nós, dia 17 de dezembro de 2016, sem nenhum real na conta e ainda por cima nossa mãe tava devendo 80 mil reais. 36 meses após essa cena, dia 11 de 12 de 2019, cada um de nós já tinha mais de 1 milhão de reais investidos. E algumas decisões foram muito importantes para chegarmos nesse resultado. Vamos falar sobre elas agora. A primeira decisão foi querer mudar de vida. Nós não sabíamos como ainda, porém o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é você querer. E os dois principais motivos de você tomar alguma atitude, de você querer melhorar de vida, acaba sendo o seguinte: o medo de você continuar no lugar que você tá, o medo das coisas piorarem e também o desconforto. Ou seja, você não está contente, você não está feliz nessa situação. E com certeza nessa época, nós tínhamos os dois. O medo de não conseguir ganhar dinheiro, o medo de não conseguir fazer uma faculdade, o medo de continuar nessa situação, com certeza nos incentivou pra caramba em querer mudar de vida. E o que faz você querer mudar de vida? Óbvio que apenas querer não vai te levar pra lugar nenhum. Mas se você é uma pessoa que tá confortável com a sua situação atual, acha que é normal ganhar pouco, continuar vivendo a mesma vida, você não vai tomar as atitudes necessárias pra conseguir mudar essa realidade. Pra quem não sabe, nós fizemos nosso primeiro R$ 1.000.000, 1 milhão cada, criando conteúdo de games pra internet. Porém, quando nós começamos a criar conteúdo de games, nós não sabíamos ainda que seria aquilo que nos levaria para o primeiro milhão. Mas sem sombra de dúvidas, quando nós vimos ali, em um único dia, caindo $10 de AdSense dos nossos vídeos ali no YouTube, nós vimos que sim, era uma realidade, era uma possibilidade ganhar muito dinheiro com isso. Segunda atitude foi fazer algo que possibilitasse a gente a ganhar muito dinheiro, que tivesse escala, ou seja, não fazer aquilo que todo mundo estava fazendo. Não estou falando para vocês que fazer uma faculdade, que seguir um caminho tradicional seja errado, você não deva fazer isso. Porém, caso você queira um resultado muito expressivo, muito grande, em um curto período de tempo, isso não te possibilita com que você atinja esse resultado. Que carreira tradicional, faculdade que você vai fazer, emprego que você vai arrumar, em 36 meses, consegue te possibilitar ter 1 milhão de reais em patrimônio investidos. Em 36 meses não dá nem pra se formar em uma faculdade, porque a mais curta que tem aí são 4 anos, então 48 meses. O máximo que você vai conseguir é se formar em um curso técnico. Então, para ter um resultado muito expressivo em pouco tempo, é somente empreendendo de alguma forma mesmo. E muitas pessoas podem pensar o seguinte: se é somente empreendendo, o que eu tô fazendo hoje não me possibilita chegar nesse resultado. Então, consequentemente, eu vou largar tudo pra tentar fazer isso, mas tome muito cuidado. Porque é o seguinte, todo mundo tem suas responsabilidades, suas contas a pagar. Se você larga tudo sem ter resultado nenhum ainda, larga tudo pra começar, o que acontece? O seu psicológico já parte de forma abalada, então você pensa, não, eu tenho que ter lucro, eu tenho que ter resultado rápido, não tá dando certo ainda, e muitas das vezes, larga tudo, desiste, no final das contas, volta pro emprego tradicional e nunca mais tenta nada. Então o que aconteceu? Nós nos formamos no ensino médio em 2016, e aí a nossa mãe fez um esforço junto com o nosso pai pra pagar 1 ano de cursinho pra gente estudar bastante e passar em uma universidade pública. Ou era isso, ou já arrumar um emprego e ver qual faculdade daria pra pagar com esse salário. E nessa época, a única alternativa que nós víamos pra realmente ascender na vida, ganhar dinheiro, era fazer uma faculdade. Porém, em dezembro de 2016, nós começamos a criar conteúdo de games pra internet. E o que aconteceu? Começou o cursinho ali em 2017 e nós conciliávamos. Fazíamos o cursinho, estudávamos pro vestibular e gravávamos nossos vídeos pro YouTube. Em 6 meses nós chegamos à marca de 100 mil inscritos e nessa época nós passamos a ganhar cerca de $1.000 por mês. Na época o dólar não tava 4 e pouco, 5 reais. O dólar era 3 reais, então dava uns 3 mil reais por mês pra nós dois. E o que aconteceu? Nós dedicávamos apenas 4 horas por dia pra conseguir gravar o nosso conteúdo. Mas aí nós vimos que se nós nos dedicássemos mais tempo criando conteúdo, conseguiríamos ganhar ainda mais dinheiro. Porque se 4 horinhas por dia tava dando isso ali, se a gente gastasse 6, 10, 12 horas por dia, o negócio conseguiria se alavancar. E depois que já conseguimos ter um certo resultado inicial, nós largamos o cursinho pra focar apenas nos vídeos. Que a real é que nós não estávamos muito entusiasmados de fazer uma faculdade, nós nem sabíamos ao certo que curso nós queríamos, porque tem gente que vai lá e fala, não, que eu quero ser advogado, que eu quero ser médico, que eu quero ser isso, que eu quero ser aquilo, e obviamente tem que fazer uma faculdade. O que não era o nosso caso. Nós queríamos mesmo era ganhar dinheiro, e nós queríamos depois, né, que nós descobrimos, que era criando conteúdo, que é algo que nós gostássemos e que nos possibilitaria isso. A quarta decisão, que eu vejo como muito importante, foi trabalhar em silêncio. Então o que acontece? Nós começamos o nosso canal,
começamos a gravar vídeos sem ninguém saber. Quem sabia era apenas eu e o Renan. Então, Se eu estivesse gravando e não estivesse sabendo, ia ficar meio difícil, né? Então o que acontece? Nossa mãe e nosso irmão trabalhavam. Quando eles não estavam em casa, nós sentávamos na sala e gravávamos nossos vídeos. Quando alguém começa algo novo, normalmente a pessoa fica insegura, não sabe se vai dar certo, se não vai dar, tá entrando em uma área desconhecida e elas acabam querendo buscar pela aprovação de terceiros. Então vão lá, querem contar pro familiar, pro amigo, pro vizinho, pro papagaio e querem ouvir uma palavra de conforto, que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bacana, que vai ganhar dinheiro. Mas a real mesmo é que ficar comentando pra todo mundo, buscar essa aprovação, vai mais te atrapalhar do que te ajudar. A única possibilidade, a única opção, o que você pode cogitar pedir um conselho e contar pra alguém, é caso essa pessoa que você vá comentar esteja no lugar que você quer, tenha sucesso na área que você tá entrando. Então, por exemplo, vou começar a vender bugiganga no Mercado Livre. Se você vai lá e pergunta pra alguém que já faz isso e pede dicas, por exemplo, pode te agregar. Caso contrário, não conte nada e não peça ajuda pra ninguém. Porque pensa comigo, vamos supor que você quis começar a vender coisas no Mercado Livre. Foi lá, pesquisou um pouco sobre o negócio, entendeu como funciona. Você ir lá, trocar uma ideia com alguém da sua família que nunca fez isso, vai te agregar pra quê? No máximo ela vai dar um conselho que ela tirou da bunda, que ela nem sabe o que está falando direito. E entre você que pesquisou o básico e essa pessoa que não pesquisou porcaria nenhuma, é melhor você ir pela tua própria intuição e conhecimento. E segundo, muitas pessoas à sua volta não gostam de te ver fazendo algo que te possibilite ter sucesso, que te possibilite ganhar dinheiro. Então você foi lá, contou pra todo mundo, pediu ajuda pra todo mundo, aí vão chegar os comentários. E aí, fulano, já tá rico? Já tá ganhando muito dinheiro? Já tá milionário? Porque essas pessoas dizem que te querem ver bem, porém, elas não querem que você esteja melhor do que elas. Então elas querem que você esteja bem, mas nunca melhor do que elas. E fazendo algo diferente, você pode sim ficar melhor e ascender bastante. Então muitas pessoas vão lá e querem te jogar pra baixo. Isso para as pessoas que são filhas da puta, né? Vamos ser sinceros. Mas quando você compartilha até mesmo com as pessoas que querem o seu bem, elas não vão te estimular da mesma forma. Porque o caminho que você tem pra seguir, pra conseguir ter uma ascensão social, pra conseguir ganhar muito dinheiro rapidamente, é um caminho mais inseguro, é um caminho incerto. Você pode sim quebrar a cara. As pessoas que querem o seu bem têm medo de ver você quebrando a cara. Então o que eles vão te aconselhar? Estuda bastante ali, faz um concurso público, que lá você dificilmente vai ser demitido, vai ter um salário bacana ali, não vai passar dificuldade nenhuma. Porém, provavelmente você que tá vendo esse vídeo aqui não quer isso. Então comece em silêncio, você não precisa falar pra ninguém, não vai te ajudar em nada. E deixe que o sucesso fale mais alto. Então nós mesmos fomos lá, começamos a gravar conteúdo. Quando chegamos em 30 mil inscritos, sem falar pra ninguém, alguns colegas de classe viram o nosso canal porque apareceu ali na aba de recomendados. Nós não precisamos falar nada pra ninguém. Agora a quinta decisão, que foi o seguinte: não deixar o comentário dos outros, o comentário alheio, afetar as nossas decisões. Então quando descobriram que nós estávamos gravando vídeos aí, gravando conteúdo pra internet, veio um colega, na verdade nem era um colega, era um amigo próximo mesmo, falar o seguinte: não, mas toma cuidado aí que vocês estão fazendo isso aí, porque vocês estão passando vergonha. E a real é que ele nem falou isso na maldade, querendo nos diminuir, mas foi porque ele viu outros colegas ali, mais distantes, zoando com a nossa cara por conta desse conteúdo que nós estávamos gravando. Familiares vieram criticar a nossa mãe, dizendo o seguinte: não, porque eles vão estar focados agora no vestibular, em passar em uma faculdade pra virar gente. E ao invés disso, eles estão ali fazendo palhaçada na internet e passando vergonha. Isso porque nós não falamos nada pra ninguém e já tínhamos um certo sucesso, que está relacionado à decisão anterior. Imagina a pessoa que nem começou ainda e já sai falando pra todo mundo, não fez nada, já vão começar a falar mal, sem mesmo ela ter começado, sem ter feito nada. Não que você precise esconder o que você está fazendo das pessoas, mas não precisa ficar falando, compartilhando com qualquer um, porque isso não vai agregar em nada. Um amigo nosso que ia lá, comprava produtos na 25 pra vender na internet. Pra quem não sabe, é 25 de março, que é um centro comercial grande aqui em São Paulo, que vende muita coisa barata. O que aconteceu com ele? Ele foi lá, tava vendendo, foi chamado de muambeiro pelos outros. E muitas pessoas, por ouvirem comentários negativos, por não terem certeza, porque ninguém tem certeza de nada, não sabe se vai dar certo, acaba desistindo no meio do caminho. Então, pra você aí que vai fazer algo diferente, fora da curva, fora do tradicional, que te possibilite ganhar muito dinheiro, pode ter certeza que vão vir pessoas, vão falar, vão te zoar,
e você vai ter que continuar tomando as decisões corretas, mesmo ouvindo isso que faz parte do processo, pra você chegar onde você quer chegar. Se você parar por comentários aí de pessoas que não querem o seu bem, que não sabem o que você quer fazer, onde você quer chegar, você não vai chegar mesmo, isso vai te afetar, vai te atrapalhar e você vai parar. Agora vem a sexta decisão: trabalhar duro e abdicar dos prazeres momentâneos. Então, para ter sucesso, vão exigir sacrifícios. Não que eles tenham que durar para sempre, que você vai ter que trabalhar que nem louco pro resto da vida. Porém, principalmente no começo, você vai ter que sim trabalhar mais que os outros para conseguir atingir o resultado que os outros não conseguem atingir. Então, quando nós conciliávamos o cursinho com os vídeos, não sobrava tempo para nada. Quando nós largamos o cursinho para apenas nos dedicar aos vídeos, também não sobrava tempo. Então nós tínhamos lá 18 anos, o que acontecia com a maior parte das pessoas da nossa idade, conhecidos e colegas. Estavam lá entrando na faculdade, indo pro bar toda sexta, indo pras famosas festinhas universitárias, e nós éramos chamados direto pra esse tipo de rolezinho. E nós não íamos, primeiro, porque nós estávamos focados ali no nosso projeto pra dar certo e conseguir ganhar dinheiro. Segundo, porque nós não tínhamos dinheiro pra ir também. Então tem gente que realmente vai lá, tá trabalhando muito, ainda não tem nenhum resultado e gosta de usar esse argumento, que é o seguinte: não, eu me esforço muito, eu trabalho muito, então eu mereço ir nesse bar, mesmo sem dinheiro, mesmo tendo que alocar meu tempo de outra forma, eu vou mesmo assim. Eu mereço curtir, eu mereço gastar, eu mereço comprar esse negócio mesmo sem dinheiro. As pessoas falam isso direto e você precisa substituir esse pensamento por outro, que vai ser o seguinte: eu vou comprar agora, sei lá, vou comprar uma carteira nova, porque eu tive resultado, eu ganhei mais dinheiro, então eu vou comprar. Eu vou sair esse final de semana, porque essa semana no meu serviço, porque essa semana na minha empresa, eu ganhei muito dinheiro, eu consegui fazer as coisas progredirem e eu tenho tempo pra isso. Agora, se no fundo você sabe que tanto o seu dinheiro quanto o seu tempo deveriam ser alocados de outra forma, você não vai no bar mesmo trabalhando muito, porque você não pode ir ainda. Tem gente que tá alinhada com todas as decisões, porém não tá disposta a abrir mão de um prazer momentâneo. Então vai lá, chega em casa do trabalho, vai ter que sim se esforçar pra fazer outro projeto, e não abre mão de ver um Netflix, não abre mão de pedir um iFood, não abre mão de sair no final de semana. E dessa forma fica difícil, praticamente impossível ter algum resultado. Você vai sim precisar trabalhar mais hoje, se esforçar mais do que a média hoje, fazer muito mais hoje pra amanhã, no futuro, quando você tiver resultados, ter mais tempo pra aproveitar da forma que você quiser. Nós fizemos muito mais do que os outros. Lá atrás, nos dedicamos mais, ganhamos mais dinheiro, investimos mais e hoje estamos colhendo os frutos. Então, se eu quisesse hoje, já poderia parar de trabalhar por conta dos meus investimentos, tô andando de Porsche, tô podendo viajar a hora que eu quiser. Enquanto isso, os nossos colegas que estavam lá de 2017 até hoje praticamente, indo pra faculdade só, levando aí com a barriga, indo pra festinha, indo viajar quando o pai dava dinheiro, estão hoje formados, muitos desempregados e outros ganhando pouco. A sétima decisão foi ter autorresponsabilidade e saber que o sucesso dependia unicamente de nós. Então muitas pessoas querem melhorar de vida, querem mudar de vida e estão até dispostas a colocar a mão na massa, mas antes disso ficam esperando que alguém vá lá, apadrinhe essa pessoa, que alguém dê a oportunidade. Eu já posso adiantar, isso não vai acontecer se você ficar esperando uma oportunidade cair do céu. Você vai ficar assim na mesma pra sempre. Então, se você for lá e decidiu fazer algo, comece, não fique esperando por ninguém, não fique esperando nada. A gente vai lá e fala: não, eu vou começar, mas eu vou começar quando meu amigo começar. Comece você mesmo sozinho. E além disso, comece com aquilo que você já tem. Tem gente que fala: não, eu vou começar, porém quando eu tiver equipamento X ou Y. Eu vou começar quando eu tiver mais dinheiro. Eu vou começar quando meu chefe me der um aumento aqui, porque tendo um aumento eu vou conseguir fazer as coisas. Eu vou começar quando virar o ano, né, Renan? Afinal, a gente tá aqui já em maio, vou esperar pro ano que vem, vou esperar pela segunda-feira. As pessoas sempre ficam esperando por algo, sempre ficam dando desculpa pra não começar a fazer o que tem que ser feito. E o problema não para por aí. Mesmo depois que você começou, alguma coisa começa a dar errado e você sempre coloca a culpa nas outras pessoas, coloca a culpa no ambiente, coloca a culpa em fatores externos. Esse vitimismo vai fazer com que você não tenha sucesso, com que você não faça as coisas acontecerem de verdade. O problema nunca é você. É o mercado que tá saturado, que não dá mais pra ganhar dinheiro. É o concorrente ali que tem uma estrutura melhor, ele tem mais funcionário, ele tem mais tecnologia. É o governo que cobra muito imposto e não sobra nada pra você. Muitas vezes o negócio da pessoa tá ruim, tem muita coisa pra melhorar,
Porém, um fator externo vai lá, dá errado, prejudica essa pessoa e ela joga toda a culpa dessa falta de sucesso, desse fracasso e em cima desse problema, quando na verdade acabou sendo a última gota, Renan, que fez o copo de água transbordar. Antes disso, teve muita coisa que ela poderia ter feito, que ela não fez, que fez com que chegasse nesse ponto, que essa última gota que foi lá e derrubou, fizesse toda a água cair pra fora. A partir do momento que você bater no peito e falar da seguinte forma: tudo de bom ou ruim que acontecer com o meu negócio é responsabilidade minha, você vai começar a tomar as atitudes corretas, você vai assumir realmente o controle da sua vida e do seu negócio para conseguir prosperar. A oitava decisão foi ir onde estava o dinheiro. Uma analogia muito boa que eu gosto bastante é o seguinte: sabe aqueles programas de TV que a pessoa vai lá, entra em uma cabine de vidro e começa a voar dinheiro dentro dessa cabine? Pensa o seguinte: pode ter uma pessoa que não é tão ágil, não é tão habilidosa assim, porém ela entra em uma cabine que tem muito dinheiro voando. Mesmo não tendo toda a habilidade, toda a agilidade, por ter mais dinheiro, todo esse dinheiro voando, ela consegue pegar muitas notas. E ao mesmo tempo, em outra cabine, entra uma pessoa super ágil, super habilidosa, e porém nessa cabine tem muito menos notas de dinheiro circulando, voando. Você não concorda comigo que mesmo uma pessoa que não tem tanta habilidade assim, que não é tão ágil, consegue pegar mais dinheiro por estar em uma cabine que rodam mais notas? Enquanto isso, mesmo com tanta habilidade ali, em uma cabine que tem poucas notas, a outra vai pegar menos? Não adianta você pegar as suas sementes e plantar em um solo que não é fértil, plantar elas no meio do deserto. Nós gravamos conteúdo de Clash Royale e quando começamos o jogo realmente tinha um público muito grande e ainda estava em ascensão. Porém, depois de 1 ano e meio mais ou menos, nós já tínhamos cerca de 400 mil inscritos e a popularidade do jogo começou a cair drasticamente. Então o barco estava afundando. O que nós vamos fazer? Ficar esperando? Obviamente que não. Então, em paralelo com esse canal, nós criamos outro canal de vlogs com uma pegada mais infantil e realmente começou a crescer, começou a dar certo. O Clash Royale, cada dia que passava, tinha menos audiência, menos interesse. E nós vimos que outro jogo de celular, o Free Fire, estava crescendo, muita gente estava procurando. E o que nós fizemos? Mesmo sabendo que a nossa audiência era de Clash Royale, que a galera queria esse tipo de vídeo, nós fomos lá e começamos a gravar vídeo de Free Fire porque nós sabíamos que se fossem bons vídeos, ele teria um potencial de crescer, o que não aconteceria mais, né, Renan? Com os vídeos de Clash Royale. Tanto que tem gente no Clash Royale até hoje que tá no mesmo lugar porque não quis migrar o conteúdo, porque obviamente quando você vai lá produzir vídeo de um nicho X, passa a fazer um nicho completamente diferente, inicialmente suas views vão cair, e foi o que aconteceu. Durante uns 3 meses mais ou menos, nós gravávamos Free Fire e tinha menos views que o Clash Royale, porém é um jogo que tava em ascensão, que tinha um público potencial muito maior, e depois que a gente acertou um vídeo, o público começou a aumentar. Pra vocês terem noção, demorou 1 ano e meio mais ou menos pra nós chegarmos em 1 milhão de inscritos, e de 1 milhão pra 2, por conta desse boom do Free Fire, sendo que uma parte do 1 milhão, né, Renan? Não veio do Clash Royale, já veio do Free Fire, mas de 1 pra 2, demorou apenas 2 meses. Se nós tivéssemos parado ali e falado, não, vou parar aqui, não é um solo que tá dando tantos frutos mais, mas é o que eu tenho aqui, tá tranquilo, nós estaríamos lá até hoje. Então, se você tem uma empresa, tem um negócio e as vendas, o resultado só vem caindo de mês a mês, você precisa sim ver uma forma de trocar, de mudar de nicho. Então, na pandemia 2020, por exemplo, você tinha uma escola presencial ali de inglês e obviamente fecharam todas as escolas, não podia mais abrir nada presencial. O que você vai fazer? Vai quebrar a tua empresa ou vai partir pro digital, vai pegar os professores ali e vão começar a dar aulas online? Então você tem que se adaptar ao mercado a todo momento para conseguir sobreviver. Até mesmo para quem trabalha para os outros, trabalha em uma empresa, por exemplo, é uma empresa muito pequena, não tem para onde crescer. A única forma que você consegue ganhar mais, ascender, é realmente saindo da sua empresa e indo para outra. A 9ª decisão foi viver um padrão abaixo do que nós poderíamos estar vivendo. Para você ser rico de verdade, não basta apenas ganhar muito dinheiro. Você tem que gastar menos do que você ganha e comprar ativos que vão te gerar renda. Então no final de 2018, nós já tínhamos mais de 3 milhões de inscritos, já ganhávamos bastante dinheiro por mês, já ganhávamos mais de 100 mil reais juntos e continuamos morando na casa da nossa mãe ali, dormíamos no colchão no chão, porque nós vendemos as camas, na verdade doamos elas, pra ter mais espaço, pra conseguir colocar computador, câmera e fazer nossas gravações. E nós já queríamos sair da casa da nossa mãe, porém, nós queríamos ter dinheiro suficiente pra poder sair e ter certeza que nós nunca mais voltaríamos. Porque imagina, você vai lá, primeiro dinheiro que você ganhou, já saiu da casa da mãe, já saiu da casa do pai, depois não dá certo, você tem que voltar. Pode ser uma decisão da pessoa, mas nós não queríamos isso. Aquele dinheiro que você investe no começo da sua vida financeira,
faz toda a diferença para construir o seu patrimônio. Aquilo que nós fizemos lá atrás, hoje em dia, fez toda a diferença. Se nós não tivéssemos feito isso desde o começo, nós não teríamos o patrimônio que nós temos hoje. E muita gente vai lá e comete o seguinte erro. Ganha um salário mínimo por mês, fala o seguinte: não, que não dá pra investir, é muito pouco, gasta tudo. Aí recebe um aumento, passa a ganhar 3 mil por mês, gasta os 3 mil. Passa a ganhar 5 mil por mês, gasta os 5 mil. 10 mil por mês, gasta tudo. 50 mil por mês, consegue gastar tudo. Pode parecer que é mentira, muita gente não acredita. Ganha 100 mil por mês, vai lá e gasta tudo. Então no começo do mês, a conta do camarada vai lá, enche, no final do mês tá zerada. Aí de novo, no começo do mês seguinte, enche, no final do mês tá zerada de novo. Muita gente pode achar que é mentira, mas é muito fácil você subir o seu padrão de vida. Muito jogador de Free Fire por aí ganhava mais de 100 mil reais por mês e gastava tudo. É só você pensar, 20 mil já vai no aluguel de uma mansão que ele mora, em condomínio fechado. Aí o cara vai lá, compra um carrão, muitas vezes financiado ainda. Beleza, tá com carro. Vai lá, gasta com restaurante, gasta com balada, gasta com viagem. Então pra você gastar mais dinheiro, sim, é muito fácil. E muitas dessas pessoas foram lá, gastaram sempre tudo. E quando você sempre gasta tudo, você depende que as coisas continuem dando certo pra você somente manter esse padrão de vida. Então o público do Free Fire caiu, muitas pessoas não conseguiram renovar o seu conteúdo, não tinham patrimônio investido, não tinha nada, porque sempre gastou tudo. E hoje em dia ou tá endividado, ou tá vendendo tudo aí porque não tem mais dinheiro. E pode parecer banal, vai ter jogador de Free Fire que vai ficar puto ouvindo isso aqui. O cara que ganha mais de 100 mil por mês, é muito tranquilo, Renan, ele investir 30 mil. Então, é uma coisinha ou outra ali que ele deixa de fazer todo mês que ele consegue investir essa grana. E se ele tivesse investido 30 mil por mês, durante todo o período lá que ele tinha sucesso, que ele ganhava muito dinheiro, hoje em dia, ele já teria um patrimônio que daria uma renda passiva interessante pra ele, certo, Renan? Às vezes não ia dar pra manter o mesmo padrão de vida que ele tinha antes, de morar numa mansão em condomínio, mas com certeza ele estaria muito mais tranquilo do que hoje, que muitos não têm absolutamente nada. E agora vem a 10ª decisão que nós tomamos pra chegar onde nós chegamos hoje, que foi investir o nosso dinheiro. Não basta apenas você economizar, viver abaixo do que você poderia estar vivendo. Se você vai deixar o dinheiro embaixo do colchão, porque dessa forma você acaba perdendo o seu poder de compra para a inflação, que cada dia que passa o seu dinheiro vale menos. Enquanto isso, se você investe o seu dinheiro, você vai estar multiplicando ele várias vezes no longo prazo. Primeiro, o dinheiro que nós ganhamos, o que fizemos? Investimos na qualidade do canal, investimos na nossa empresa. Então nós começamos com os 2 celulares e um computador velho, compramos câmera, compramos iluminação, compramos outro computador, começamos mais pra frente a pagar um editor de vídeo para ter tempo de fazer outras coisas. Então realmente investimos na nossa empresa para que ela crescesse ainda mais. Com você reinvestindo na sua empresa e ela crescendo, pode ter certeza que o retorno vai ser muito maior do que qualquer outro investimento financeiro. Lá no Instagram, para quem não nos segue ainda, segue lá, gêmeos.investem, vivem nos mandando perguntas. E esses dias, chegou lá na caixinha da DM, um barbeiro, na verdade, dono de barbearia, me perguntando onde ele podia investir 50 mil reais em fundo imobiliário, quais que eram os melhores. Eu fui lá, abri o perfil dele, abri o perfil da barbearia e vi que as cadeiras da barbearia estavam todas ali, sabe, né? Quando o gato vai lá, pra quem tem gato sabe, arranha tudo ali, tá saindo a espuma pra fora. A cadeira também que ele usava pra cortar o cabelo não tava bacana. A parede ali tava toda descascando. E o que acontece? Primeiro, você vai lá e investe na sua empresa, porque dessa forma o retorno que você vai ter vai ser muito maior do que investir no mercado financeiro, investindo em fundo imobiliário ou ações que seja. Um conhecido nosso abriu uma adega na própria garagem, que é onde dava lá pra começar. Depois de um certo tempo, ele ganhou dinheiro, começou a lucrar ali, e ao invés de reinvestir no seu próprio negócio, então às vezes alugar um lugar próprio, aumentar o estoque, contratar um funcionário e tudo mais, não. Ele foi lá, já tava ganhando dinheirinho, quis pensar, não, vou mostrar pra todo mundo aqui que eu venci, que eu tô com a moeda, que eu tô com dinheiro, financiou uma moto lá, financiou um Hornetão. O que aconteceu? Depois de alguns meses, o movimento lá da adega começou a baixar, algumas cervejas lá, vários fardos que ele comprou, venceram e ele acabou quebrando por conta disso. Ele tinha dívida da moto, tava lá, precisava renovar o estoque, não tinha dinheiro, acabou quebrando e acabaram até tomando a moto dele. Então o primeiro investimento que deve ser feito é no teu próprio negócio. Por ter reinvestido no nosso próprio negócio, lá em 2019, nós começamos a ganhar muito, mas muito dinheiro. E foi aí que nós começamos a investir na bolsa de valores. Então todos os meses nós investimos cada um mais de 100 mil reais na bolsa.
O que foi possível porque nós crescemos nosso canal, crescemos nosso negócio e conseguimos gerar mais dinheiro com ele. Antes disso, nós pagamos a dívida da nossa mãe de 80 mil reais, era crédito consignado, os juros eram bastante altos e por conta desses aportes que nós fizemos na Bolsa de Valores, em 2019 nós já tínhamos cada um mais de 1 milhão investidos. E obviamente nós só conseguimos ter esse resultado, 1 milhão de reais investidos cada um em 36 meses, porque nós passamos a fazer muito dinheiro. A Bolsa de Valores pode sim te enriquecer com pequenos aportes, porém no longo prazo. No curto prazo não tem pra onde fugir, você tem que aprender a fazer dinheiro. E obviamente, ganhando mais dinheiro, você consegue investir e ter uma qualidade de vida muito melhor. Então nós falamos que dormíamos no colchão no chão, porém depois nós alugamos um apartamento para nós morarmos, era um por andar, bem grande, compramos um carrinho ali para nós nos locomovermos, viajamos, né, Renan? Para onde nós queríamos, fiz a nossa primeira viagem internacional lá em 2019, comprei as coisas que eu queria, porque quando você tem dinheiro, você pode tomar decisões que não são boas financeiramente e mesmo assim continuar tranquilo. Então eu fui lá em Miami e comprei tudo que eu queria. Comprei iPhone novo, comprei Apple Watch, comprei notebook, comprei AirPods lá, o foninho. Comprei um Nintendo Switch também que eu queria. Inclusive o YouTube tá com a nova função que chama YouTube Shopping, onde nós, criadores de conteúdo, conseguimos linkar produtos aí pra vocês comprarem, só clicar na sacolinha. E eu vou deixar pra vocês o Switch, que no meu tempo livre, aí no meu tempo de lazer, eu gosto de jogar, inclusive tô jogando agora o novo Zelda, vai estar linkado aí pra vocês. Esse vídeo foi mais sobre as decisões que nós precisamos tomar pra ficarmos milionários, porém, tem um vídeo contando mais da nossa história, então se você quiser acompanhar, tá aqui também, e até o próximo.